Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Estamos na terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 ao 34. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Salmo 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O Evangelho é João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Nós estamos vivendo essa semana que antecede a ascensão do Senhor aos céus, já numa tensão pentecostal, já nos preparando também para Pentecostes. É por isso que Jesus vai, porque se ele indo, manda o outro defensor. É o texto do Evangelho de hoje. Que maravilha ouvir uma leitura como a primeira que nós escutamos na liturgia de hoje. Atos dos Apóstolos nos traz o relato da prisão de Paulo e Silas e o que acontece naquela prisão é algo fenomenal em todos os sentidos. Fenômenos da libertação extraordinária, já que eles estavam presos, ainda amarrados num tronco. Um terremoto acontece. Tudo cai, principalmente as cadeias que prendiam aqueles missionários. E quando o carcereiro sabe o que está acontecendo, vê que algo extraordinário aconteceu, pensa em tirar sua própria vida, já que os prisioneiros vão se libertar e ele não pôde cumprir com sua obrigação. Certamente os seus superiores irão matá-lo. Nisso Paulo grita: não faz isso. Estamos todos aqui. Aí o carcereiro faz uma pergunta para Paulo e diz, do fundo do seu coração, ele pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas é: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família. Que episódio magnífico do início da igreja, coisa linda de se ver. Aqueles homens missionários, Paulo e Silas, não são libertados quando o terremoto acontece e as correntes se quebram.
Eles já são livres, porque a ressurreição de Cristo os libertou. Eles são livres quando aquela masmorra, aquela prisão injusta, não é capaz de sufocar e de prender a mensagem do Evangelho. Porque a alma daqueles missionários não é aprisionada. O brilho da ressurreição continua na alma daqueles homens, mesmo na escuridão daquela prisão. Eles são livres. Quando a tristeza das correntes é impotente diante da alegria de suas canções. Eles são livres quando a prisão injusta não é capaz de lhes tirar a fé no Cristo que os salvou. Eles já são livres e em nenhum momento estiveram presos. O que acontece com aqueles fenômenos extraordinários, terremoto, cadeia que se quebra, celas que se abrem, são apenas o gesto exterior, uma manifestação exterior material do que sempre eles foram, livres. E eles que estavam aprisionados pelo sistema que queria impedir a voz de Cristo chegasse aos corações, libertam aquele carcereiro que pensava que os prendia. Diante da impotência, aquele homem, sabendo que algo mais forte libertara aqueles prisioneiros, o que resta fazer é se juntar àqueles homens e ao que ele segue. E pergunta: o que faço para ser salvo? E a resposta é muito direta. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Dai-nos, Senhor, o Espírito Santo prometido nesse texto que nós ouvimos hoje. O Senhor diz que é necessário que ele parta, que ele vá. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Mestre que disse em uns dias atrás que sem ele nada nós poderíamos fazer, e agora afirma de maneira muito clara que ele precisa ir. Não há contradição aqui. Sabe por quê? Porque ao partir, ele enviará o outro defensor, o outro paráclito, aquele que se colocará ao nosso lado para nos defender, para nos dar segurança. E esse paráclito, o Espírito Santo, vai nos convencer da justiça, do pecado e do julgamento. Nós encontraremos as respostas, porque o Espírito Santo vai nos revelar. Melhor do que ter Jesus caminhando ao nosso lado, junto com a gente, fazendo milagres, melhor e mais profundo do que isso, é tê-lo dentro de nós. E é isso que acontece quando recebemos o Espírito Santo. A graça é infundida em nossos corações. Somos templos da presença do Senhor. Ele mora, ele habita em nós. É por isso que é necessário que ele vá, para que ao voltar nos dê o seu Espírito. O envio do Espírito Santo é a força, é a mola propulsora da comunidade, que desde então nunca mais parou de falar desse Jesus, que os liberta e que nada os aprisiona, porque a sua palavra, o seu Espírito, quebra todas as cadeias. Por isso, aceite o dom do Espírito Santo e sejam salvos, tu e toda a vossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado, Senhor nos abençoe, nos dê todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém.